Fala, minha gente, chegamos. Oi, tudo bem? Boa tarde, meus amados. Boa tarde pra você e pra você também, Darleide. Claro, muito obrigada. E por que você não deu pro Binal? Boa tarde, pastor. Porque eu falei junto com você. Ah, foi? Boa tarde, Binal. Entendi. É porque a gente tá até fazendo os treinos juntos, negócio junto, estamos juntos direto e tal, então não precisa de boa tarde. Vamos lá na rede social do Binal pra vocês verem do que ele tá falando. Tá doendo junto. Quer ver? Quer ver? Dá uma olhada lá, @Binal Júnior. tudo Antigamente forte. tinha um seriado na TV que chamava Carga Pesada. Vocês não sabem o que é essa carga pesada nos dias de hoje com esses dois por aqui. E se você mais achar nas pesado redes ainda. sociais mais que um Abinal Júnior, entre em contato com a Meu pai NASA. tem umas 5, ele esquece a 6 e vai fazendo outra e outra, cara. Mas tá em Olha, família. Tá em família. É. Tá em família. Tô seguindo um Abinal, é o pai, o que nem entra mais na rede social. Amores, hoje nós vamos falar sobre educar nas virtudes, educando com virtudes ou ensinando virtudes. Como é que a gente ensina virtudes aos filhos? Como é que você considera os valores que nós vamos desenvolvendo aos filhos? Alguém já vai dizer de pronto por ali, com exemplo. Também. Sim, Sobretudo. aliás, por exemplo, é o começo da conversa. Sobretudo. É o início da conversa, mas a gente precisa saber como também. Aliás, educar é uma tarefa complexa e sobrenatural. E proposital, né? Precisamos sim, né? Como a Dani comentou, o exemplo, mas o exemplo com o propósito mesmo de ensinar e o que a gente fala também para os nossos filhos, já com esse objetivo, né? De trabalhar, de moldar o caráter e virtudes que vão ser levadas aí para a vida toda, né? Até tem estudos que dizem que até os 12 anos, mais ou menos, que está sendo formado, que a gente se preocupa muitas vezes com a adolescência, mas essa fase inicial, a gente até falou um programa sobre isso, né? É uma das fases mais importantes para trazer algumas virtudes, conhecimentos. Como que a gente vai ensinar moral, justiça, respeito, esses valores que dinheiro nenhum compra, né? Você pensa assim, o que dinheiro não compra? E que eu preciso ensinar para os meus filhos. Então, essa conversa vai ser ótima. Nossa convidada é a Vivian Vieira, autora do e-book Virtudes, um guia para pais. Essa mãezona que tem 3 filhos, 3 meninos. O seu bebê está com a gente aqui no estúdio, inclusive, e é uma delícia recebê-la por aqui mais uma vez. A gente vai junto com você. Hoje tem mais info também, né? Mais info trazendo uma novidade aí da televisão, minha gente. Opa! Novidade da televisão e novidade na televisão também. Ou melhor, essa daqui acho que vai mais para as redes sociais, mas vai estar disponível lá no canal. O que será que ele está falando? Do Rotas Bíblicas, não? Não. O Rotas, gente, já está terminando Verdade. aí a série do Rotas Bíblicas. Eu preciso Mulheres atualizar. Mártires, que gravei e já foi disponibilizado lá no canal no YouTube e no NT Play também. No YouTube você pode acessar a qualquer momento e no NT Play também. Fique à vontade, Rotas Bíblicas Mulheres Mártires. Benção, muito bom. E tem a sua interação, sua participação com a gente o tempo todo por aqui. Fica à vontade. A gente faz aquela pausa rápida, hein, pastor Ale? Só sentar. Pronto, já estamos de volta. 30 segundos. Ensinar os filhos, ensinar virtudes, né, para os nossos filhos. E aí, você tem buscado trazer na prática, de pertinho, ensinando para os filhos? O que você tem feito para ensiná-los também, né? Vamos falar sobre esse assunto hoje aqui no nosso Entre Família, agora às 2h34, horário de Brasília. Estamos junto por aqui, Abinal Júnior, Darleide Alves, pastor Robson Aleixo, juntinhos nessa tarde gostosa de quarta-feira. Até às 4h. Então tá, muito bom ter você aqui na sua companhia. A gente quer você fazendo o programa com a gente, por isso que é bom de estar ao vivo. É por isso que a gente reforça que estamos ao vivo, que você pode falar com a gente agora, pode mandar a sua mensagem pra gente agora no nosso WhatsApp. Você pode fazer sugestões, pode fazer elogios, críticas, deixa só pro pastor Robson, porque ele é um homem no coração de Deus, assim, ele vai te perdoar. Eu não sei se essa virtude está tão forte em mim. Mas não precisa ficar tentando também, né? Não tentarás, né? Não tentarás. Ou seja, ele já está se defendendo. Tudo tem limite. Não, tem uma crítica aí, você escreve no seu diário. Não é? Escreve no seu diário lá. Gosto da Querido Darleide. diário, eu não gostei hoje do que a Darleide falou. É verdade. Guarda pra você. É isso aí. Né? Talvez até ajuda aí na sua dieta. O que você anda comendo? Críticas. Eu mastigo. Fica uma delícia. Aí, uma virtude boa para ser desenvolvida, né? Mastigação. Isso é virtude. Muito bem. E a pergunta do dia, Leixo? A pergunta do dia é: qual dessas virtudes, quando a gente pensa em ensinar valores e virtudes para as crianças, qual você acha que é a mais difícil?
ser temperante, ser coerente, ser justo, ser prudente? O que seria a tarefa mais difícil? Ou se é possível ensinar uma sem ensinar outra? Como tem sido a sua atividade aí, o seu desafio nessa tarefa revolucionária que é educar para a eternidade? Manda pra gente aí 12983150249, 12983150249. Pois bem, José Maramai já está a postos aqui para trazer para a gente duas notícias, boas notícias essas de hoje, hein, Jô? Gostei, boa tarde. Você viu só? Boa tarde a vocês, boa tarde a vocês aí de casa também. O pessoal deve estar pensando, o que será que a José Mara vai falar? Bom, gente, hoje vou trazer mais informações a respeito da TV 3.0. Como assim? Nem sabia que tinha 1.0? Pois é, a TV 1.0 era aquela preta e branca, analógica. Depois veio a 2.0, que é a cores com conectividade à internet. E agora a TV 3.0, e eu te conto mais detalhes depois. Também tem um convite muito especial, uma programação aqui da Rede Novo Tempo, que eu quero fazer para você. Mas tudo isso depois da vinheta. Já começa o nosso Mais Info com uma novidade. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou hoje o decreto que oficializa a TV 3.0. Sendo a nova geração da TV digital, ela vai atender tanto os canais abertos como os por assinatura. A ideia é integrar a transmissão que a gente já conhece com os serviços de internet. Segundo o Ministério das Comunicações, a novidade promete trazer imagens e até 8K, com mais contraste de cores, som imersivo e, claro, muito mais a interatividade com o público. E não para por aí. A novidade possibilitará o uso de aplicativos que vão permitir aos telespectadores interagir com parte da programação. Ou seja, ao invés de você ficar trocando de canal, vai aparecer como formato de aplicativo. Você poderá comprar algum produto que está sendo oferecido ali ao vivo, também participar de enquetes, tudo isso através da TV 3.0. Agora você pode estar se perguntando, como tudo isso vai funcionar, Jô? Então, o sinal da TV 3.0 será aberto, ou seja, não vai precisar de internet. Mas para aproveitar os recursos interativos que eu mencionei, como responder enquetes ou fazer compras, aí sim será necessária a conexão à rede. O acesso à TV 3.0 será gratuito, mas no início é preciso de um conversor específico, até que as TVs vendidas no Brasil já venham preparadas para o novo padrão. Segundo o Ministério, essa transição será feita de forma gradual e a gente vai acompanhando, né, como que de fato vai funcionar essa interação ainda mais com o público, que o pessoal vai poder participar ainda mais das programações. Verdade, isso é legal, né? Porque tem o WhatsApp, onde a pessoa já pode participar em tempo real com a gente aqui, mas tendo essa possibilidade na própria tela da TV mesmo, você clicar, se tornar um anjo da esperança, por exemplo, né? Vai aparecer ali Merchando Anjos, né? Quando a gente traz aqui essa chamada, né? Para você se tornar um anjo da esperança, aí você vai poder clicar, já saber um pouco mais. O figurino que a Darleide usa, onde é que eu compro essa roupa? Vai dando ideia. Mas vai... Não. Mas para demais TVs vai ter essa possibilidade também, né? Tava vendo sobre isso, que é interessante, às vezes... Você sabe que muita gente chega aqui na Novo Tempo para visitar e aí vão lá no camarim e a primeira coisa que pergunta, dizem as meninas, é assim, o figurino da Darleide, onde é que fica? Ai, bonitinho. No guarda-roupa dela. Perguntaram da minha também. Do figurino do pastor Robson, posso fazer uma doação? Brincadeira. Beijo para as meninas do camarim. Mas eu fico pensando daqui de que todo esse incremento continua nos levando para o mesmo lugar, né? O do Gastar consumo. mais. Não é só ir da interação, que legal, mandar mensagem, responder enquete. É consumo e isso é a vida, né? Vai ter Alguém está nos levando a comprar tudo, nem quando a gente estava lá sossegado na TV, havia uma dificuldade até comprar, agora só está mais fácil comprar. Que interessante, né? E é bem isso mesmo, Darleide, porque, por exemplo, você via antes, esse enfeitezinho aqui na mesinha de centro, né? Puxa, que legal. Agora você vai poder clicar, por exemplo, né? Não que a gente vai fazer isso, mas você vai poder clicar, ver onde foi comprado esse enfeite, poder comprar rapidinho. Tudo muito rápido, tudo muito prático para fazer a gente gastar bem mais rápido. E o fluxo de troca de informações é a questão fundamental disso. Que uma TV num formato, a informação chega de lá para cá. Aí a instituição, a corporação tem que criar um outro mecanismo para entrar na sua cabeça.
Agora ela faz isso diretamente. Está vindo informação para cá, mas está indo para lá também. Sim. E a que você recebe tem um custo. E a que você entrega também tem um custo, só que você não se dá conta dela, de que quanto que as pessoas sabem sobre nós empodera quem está do lado de lá para ter um poder de manipulação. Então isso tudo tem que ser usado com mais sabedoria ainda do que nós estamos usando. Realmente, a TV 3.0 ela vai trabalhar com essa forma de poder agradar mais o público. Então, você já ter uma direção do que você vai assistir, do que você gosta, o que você quer comprar, o aumento das propagandas também, e até certas programações fazer até trocas de câmeras. Então, a pessoa vai ter aquele controle, aquele falso controle de que realmente ela está dominando tudo, mas, querendo ou não, é um conteúdo preparado para que a pessoa possa consumir ainda mais aquilo que é do seu agrado. E de outro ponto de vista, também vai favorecer, na verdade, outro ponto de vista, significa a ampliação do que é a internet, né? Com as facilidades, só que agora na televisão também. Quer queira, quer não, é um desenvolvimento dessa tecnologia que se apresenta no dia a dia da gente, que parecia em algum momento que a TV ficaria obsoleta, o objeto TV, mas não, né? Não fica. E eu fico até pensando nessa próxima geração ainda que virá, né? Porque meu filho, quando viu primeira vez uma TV de tubo, ele falou, pai, o que é esse negócio atrás da televisão ali? Né? Ele achava que era só aquele negocinho, mas não, tem toda uma parafernália, uma coisa ali. É um cômodo. É um cômodo atrás ali, né? Tinha todo um espaço reservado. Pois é, e eles já veem toda essa modernidade e, cara, tudo muito rápido. A gente é da época que encostava o braço assim para ver o pelinho do braço. Isso, quando desligava a TV, por exemplo. Não, mas se bem que isso não mudou muito, porque aqui atrás, ele é o Abinal dá um choquinho, né? dá choquinho. Mas bora lá, minha gente. Seguindo aqui para fechar o nosso momento mais info, eu trago mais uma novidade para você. Não sou revista com boas notícias, mas estou trazendo constantemente esse tipo de informação. Não sou a Darcy, né? Não sou a Darcy Visão, mas trago boas notícias para você aí de casa, viu? Gente, olha, entre os dias 29 e 31 de agosto acontece mais uma edição da Jornada de Saúde Emocional Recomeços. Um evento online, ao vivo e totalmente gratuito, voltado para quem anda emocionalmente cansado e precisa de alívio, direção e ferramentas práticas para recomeçar. Serão 3 dias com profissionais da área trazendo temas importantes como estresse crônico, esgotamento, luto, relacionamentos tóxicos, rotina puxada, o impacto das redes sociais e até estratégias de prevenção para cuidar da mente. A programação inclui palestras, rodas de conversa, oficinas temáticas, terapias em grupo e ainda uma oportunidade incrível. Quem se inscrever pode concorrer a vagas limitadas para atendimentos psicológicos individuais gratuitos oferecidos por profissionais voluntariados, né? Voluntários, no caso. E muito conteúdo é pensado para quem já tentou de tudo, mas ainda sente que carrega um fardo pesado demais para caminhar sozinho. Então já anota aí, na sexta-feira, dia 29, às 8 da noite, no sábado, dia 30, às 2 da tarde e no domingo, dia 31, às 7h30 da noite. Para participar é bem simples, é só entrar em novotempo.com/jornada, tá aparecendo para você aqui, tá bom? E garantir a sua inscrição. Reforçando aqui, o evento é online e gratuito, então corre lá e aproveita essa oportunidade. Fiquei sabendo que Darleide estará presente também, é isso mesmo? Sendo a abertura do Desde o evento, primeiro ano dessa jornada, eu faço a primeira palestra, faço a abertura, então não perca nesta sexta, às 8 da noite, estaremos ao vivo com você. Na sequência, a doutora Rosana Alves. Para que eu disse que eu falo primeiro? O pessoal vai se organizar para assistir só a Rosana? É porque assim, perto da Rosana, doutora Rosana, né? Não, gente, não faz isso. Às 8 da noite eu falo, depois vem a Rosana, depois tem as rodas de conversa, tem a apresentação junto com Wagner Cantor e da Fabiana Bertotti. Vai ser um final de semana sensacional. Na última edição foram cerca de 50 mil pessoas atendidas que se inscreveram, que participaram ativamente. É uma jornada sensacional, a gente espera você. Começa na sexta, às 8 da noite. Isso aí, já aproveita e faz a sua inscrição, ó, aparecendo aqui para você na tela, tá bom? Aproveita aí, não deixa para depois, senão esquece. Um beijão para vocês aí de casa, um beijão para vocês também. Querida. E um ótimo programa, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado, valeu, Jô. novotempo.com/jornada, não perca, tá bom? Vivian Vieira, ela que é autora do e-book Virtudes, um guia para... Acertei, errei, não? Não, é porque ela tá olhando pro bebê que tá ali. Eu fiquei assim, eu falei, oxe, porque ontem eu ontem deu uma bagunçadinha, ontem, hoje não. De vez em quando, né?
Assim, embora então, Vivian, deixa eu recebê-la ali. A gente vai falar mais. Ó, o bebezinho da Vivian ali, ó. Cholamingão. Qual é o nome dele mesmo, Vivian? Oliver. Oliver. Boa tarde, Vivian. Seja bem-vinda. Fica à vontade. Tá bem Oi, cuidadinho oi. ali. Olá, Vivian. Como é que você fica, Vivian? Ele tá chorando ali, alguém tá cuidando dele, alguém... Tá tudo bem? Tudo Coração bem, de tudo mãe bem. de boas? Tá tranquilo. Sabe que tá alimentado, tá É sono, tá sono. doentinho, soninho. Resolve. Pronto. Amiga, como é que você elaborou, a partir do que você elaborou o e-book, que é um sucesso, que você escreve para os pais como um guia para pais, autora desse e-book Virtudes? Na verdade, assim, eu sempre, desde pequena, eu li os escritos de Ellen White e achava aquilo fantástico, né? Quando eu tive contato com a tradição, o que a tradição cristã fala sobre as virtudes, eu olhei aquilo e falei assim, mas os princípios disso eu já conheço. E eu só percebi uma coisa muito diferente, que hoje a gente perdeu o conceito real do que é, a gente tende a olhar simplesmente como hábitos bons, e basta. E a gente perdeu a essência, porque na época que ela escreveu sobre isso, o nosso diferencial era a temperança. Era o ponto que convergia, assim, que divergia, né? Então, não precisava se aprofundar nas outras coisas, já era um conhecimento da sociedade, mas isso meio que se perdeu. Então, hoje a gente tende a ver virtudes como simplesmente hábitos bons, e não é só isso, é uma coisa muito complexa. É uma educação muito mais complexa e profunda, quase e sobrenatural, como ele falou no começo. Então, assim, o que são virtudes? Virtudes são hábitos bons, governados pela razão, com o propósito de imitar Cristo. Esse é o ponto. Então, a gente tem as 4 virtudes cardeais como se fosse uma bússola. Então, da mesma forma que você precisa se orientar na vida, através dessa bússola você sabe como que eu estou lidando comigo mesmo, como eu estou lidando com o próximo, como que eu estou lidando comigo, com o próximo, como que eu estou lidando com as coisas ao meu redor e como eu estou lidando com o tempo que eu tenho, com tudo que eu tenho acesso no tempo. Então, isso é uma formação tanto para a criança quanto uma formação eterna para os pais. Eu fico tão feliz de ouvir, mas tão feliz, vontade de... Vamos falar de novo. Porque, assim, nós temos trabalhado muito com a educação, muito ligada a essas questões dos bons hábitos, dada a voz da psicologia, né? Desenvolvimento humano por essa via dos bons hábitos, das boas escolhas, das boas decisões. Mas quando você levanta a questão para imitar a Cristo, desejando ser imitador de Cristo, isso abre o mar, né, Lê? Isso muda tudo. Assim, eu tenho um propósito, não é Sim. só fazer uma criancinha educadinha. Não é. Ainda tem fazer mais, olha só. parecido com Jesus. Ainda tem mais, governado pela razão. Uma criança vai começar a razão a se desenvolver por volta de 7 anos. Então, antes disso, você não tem uma criança virtuosa. Exato. Você não vai ter uma criança virtuosa. Então, assim, se acalme, que mesmo que você não conseguiu que sua criança seja muito obediente, tá no caminho, tá tudo certo. Eu Entende? acho isso incrível. Não tem, porque é governado pela razão. Então, vai levar tempo para entender aquilo ali. Então, quando eu falo assim, por que a gente precisa contar histórias? Porque a criança pode não ter entendido o conceito, mas a história ela guarda. E é como se essas histórias fossem sementes que você está lançando. Você está cultivando um coração de virtudes. Não vai entender o conceito. Isso vai demorar muito tempo. Isso vai levar tempo para desenvolver, para amadurecer. Então, mesmo a gente como pai, estamos em eterna formação. Então, é mais do que exemplo. É um exemplo assim, que você está buscando constantemente, mas também, não só na prática, mas em conhecer o que é cada uma delas, como dirigir a sua própria vida e cuidar daqueles que lhe pertencem. Agora, até dentro desse processo, quando a gente vai vendo, como você comentou, né? Até os 7 anos mais ou menos, parece que não está dando nada certo, ou uma coisa ou outra ali vai dando certo, você fica meio frustrado em alguns momentos, como pai, como mãe, mas quando você vê que, sim, aí a criança vai se formando, e você vê em alguns momentos, quando está maiorzinha, e vê essas virtudes acontecendo na vida dela, você pensa, puxa, graças a Deus está dando certo. E tem virtudes que vão ficar mais fáceis a depender da idade em que a criança está. Eu acho que isso você vai determinar qual é o tamanho da luta que seu filho vai ter. Porque se eu criar para ele um ambiente onde os hábitos dele favoreçam o desenvolvimento do caráter, ele vai ser tentado, ele vai viver e nesse processo o hábito dele facilita. Se ele cresce torto, quando Deus chega para a conversão, essa conversão ela vai envolver o sofrimento.
Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente fala, eu quero sim. poupar meu filho do sofrimento, mas para que ele seja transformado, para que ele viva uma vida de Cristo, ele não pode ter hábitos contrários ao que Cristo quer. Então, por isso que quando você fala nas virtudes cardeais, elas regem todos os aspectos do ser. Então, e todas as outras rondam, tipo assim, orbitam em torno dessas 4 principais. Então, isso deixa a educação um pouco mais clara. O que eu estou precisando ajustar melhor nisso Aí daqui? você pode protagonizar o mesmo processo, né? Exato. Porque está acontecendo com você também. Você vai ver onde que eu sou Virtudes cardeais que você está falando, ou seja, dessas virtudes cardeais, você está falando de prudência, justiça, fortaleza e temperança. Essas 4. Então, nós vamos falar de cada uma delas. Isso. Nós vamos novamente reforçar, eu acho que foi ontem que nós citamos sobre o que é a temperança. Eu quero te ouvir também nomeando ou conceituando melhor a temperança, porque temperança, o tempero, de que maneira? Então tá, espera a gente por aí, que essa conversa tá boa demais, Foi muito na farofa, me interessa. Quero levar essa conversa lá pro consultório, hein? Já tô aqui resolvendo. Amores, olha só, um trechinho aqui da revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Nas Sagradas Escrituras, lá no livro de Joel, no capítulo 2, verso 28, o profeta anuncia exatamente assim: os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Foi para essa finalidade que o Senhor nos deu filhos nesse tempo. Geramos profetas para anunciar a vinda do Senhor. Vai dizer ainda mais que é nossa responsabilidade, nossa missão, nosso propósito como pais deva ser desenvolver nos filhos o espírito de amor e serviço. Até porque ninguém é feliz sendo autocentrado, envolvido apenas com os próprios interesses. Ensine seus filhos a se importar com os outros, a dar atenção às necessidades dos outros. Ensine-os a justiça, o amor, a temperança, o cuidado, para além de ser, repito, apenas crianças, meninos e meninas bem educados para a sociedade. Elas precisam ser ensinadas a viver a experiência das virtudes de Cristo para a glória de Cristo, para que o mundo conheça Cristo em nossos filhos, em nossa família. Pais preparados, filhos de caráter. A última lição é sobre esse tema, no sentido de nós pensarmos o que é mesmo que os nossos filhos precisam. Nós estamos correndo atrás de dar a eles a manutenção do dia a dia, claro, o pão de cada dia, que eles estejam vestidos, que eles tenham educação, mas nós precisamos nos lembrar que os nossos filhos, para começo de conversa, nem são nossos, eles nos são emprestados por Deus e Deus nos pedirá de volta os filhos que nos deu, no sentido de nós termos então como resposta: Senhor, nós cuidamos de tal maneira que eles foram ensinados a não somente te amar, mas te imitar, ser o Senhor aqui na terra. 0 Operadora 12 21 27 31 21 para você ligar agora e receber em casa pelo correio a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Vou repetir outra vez para você: 0 Operadora 12 21 27 31 21. Liga agora, não precisa pagar nada por isso. Estou garantindo para você que a revista vai chegar em sua casa gratuitamente, com apoio dos Anjos da Esperança. É que é possível fazer dessa maneira. 0 Operadora 12 21 27 31 21. É isso, faça como milhares e milhares de pessoas estão fazendo, viu? Pedindo essa revista, já pediram, outros estão pedindo para enviar para algum familiar, mas peça a sua também, tá bom? Vamos para aquele intervalo, gente, é rapidinho, daqui a pouco estamos de volta por aqui, dando sequência a esse assunto que a gente só começou e daqui a pouquinho você também vai interagir com a gente, tá? A gente volta já. Estamos de volta falando desse assunto tão importante. E vai ser, você e eu vamos ter muita dificuldade de fazer uma lista de algo que seja mais importante que isso. Afinal de contas, educação e salvação é o mesmo processo. Qual é a sua experiência com isso na sua vida, com seus filhos? Ou se seus filhos já são adultos, por exemplo, qual foi, na sua experiência, a que mais deu trabalho ali, ou como que tem sido essa história de sucesso para você? Manda sua interação para a gente, 12 983 15 02 49. E agora a gente vai para uma prática, né? Vamos para esse momento onde a gente vai até dar uma destrinchada melhor aqui sobre as virtudes, né? Como foi apresentado aqui já inicialmente esse pilar que a Vivian trouxe para a gente, né? Falando sobre as virtudes, a prudência, justiça, fortaleza e temperança. Prudência, falar um pouquinho sobre, vamos passar, né, em cada uma delas, começando pela prudência, Vivian. A prudência é a virtude que nos ajuda a refletir bem. Só que ela exige que a razão
esteja, digamos, funcionando adequadamente com as informações apropriadas. Só que a criança, ela não consegue interpretar a realidade. Então, quem são os intérpretes da realidade? São os pais. Eu preciso interpretar a realidade, trazer essas informações para a criança e, a partir daí, ela precisa guardar essas informações na memória. Ela tem que ter esses critérios que eu vou passando para ela e vai guardando na memória para poder analisar as consequências dos seus atos, para conseguir julgar uma informação presente. Então, assim, é essencial para a virtude da prudência o desenvolvimento da memória. O estabelecimento de critérios, você tem que deixar claro, embora ela não consiga analisar a realidade, você vai dando, digamos, alguns critérios. Exemplo, essa semana meu filho agiu de determinada maneira e os dois tiveram um conflito e o pequeno veio falar para mim, mamãe, o Brian fez tal coisa que você não deixou fazer e ele falou assim para mim, eu vou fazer até que a mamãe perceba e venha brigar comigo. Aí, depois que eu fiquei sabendo, eu falei assim, então, essa premissa que você estabeleceu não é uma premissa inteligente. Porque eu não vou estar sempre do seu lado. E o processo de educação é justamente esse, que o que é mais prudente para uma criança, já que ela não tem a razão plenamente formada, que ela não consegue decidir livremente, de maneira consciente, porque ela não conhece a realidade. Então, é primordial que a criança aprenda a obedecer. Então, o mais prudente para uma criança é a obediência. E eu expliquei para ele por que isso não funciona. Falei, meu filho, a obediência parte do princípio que hoje você não consegue se governar, mas eu estou te dando critérios. Então, quando você crescer, você vai conseguir se governar a partir desses critérios. Então, não foi inteligente essa sua premissa. E tem aquela também, sabe? Todo mundo está fazendo, então eu vou fazer também. Não é inteligente, não. Aí ele ficou bem impactado. Falei, mas guarda isso na memória. Guarda isso na memória. E aí, já uma dica prática, o que a gente tem feito para treinar a memória dos nossos filhos? Porque se você não guarda as coisas na memória, o que você estudou, o que você observou, o que você viu, como é que você vai julgar uma situação? Como é que você vai decidir a respeito dela? Então, de uma maneira simples, a prudência são as suas ações no tempo. Então, isso se aplica também, por exemplo, no que teu filho está estudando na escola. A ordem com que os assuntos são apresentados, por exemplo, de história, como é que ele vai conseguir distinguir de fato de uma opinião? Se ele conhece a história de maneira recortada, ele não conhece a história de maneira cronológica, do início do mundo até aqui. Então, é muito fácil ele cair em ideias, em ideologia, em alguma teoria, porque ele não conhece a história inteira. E você não foi dando critérios. Então, a criança vai crescendo, você vai dando pequenos critérios suficientes para que ela possa fazer as suas decisões ali no dia a dia. Então, a memória é algo que deve ser essencial. desenvolvido. E a base da prudência, memória e obediência. Então, Aleixo, trabalhando junto. A memória, Memória, Aleixo, essencial. Como foi para você, Abinal? Para mim, eu não lembro. Lá em casa todo mundo esquecido. Lembra assim, que se tornou um bom homem, bom marido, bom profissional. E lembra assim, seu Abinal... Como é o nome da sua mãe? Elza. Deu certo, amiga. Deu certo. Aos certo. trancos e barrancos, deu certo. Quando envelhecer, não se desviará dele. É isso. Eu acho É interessante que fixa, né? Até tem algumas situações que elas ajudam a gente a fixar melhor. Por exemplo... Aquele dia na roça. Aquele dia na roça. Menina, nunca mais esqueci, viu? Esse momento que você chegou no seu filho e conversou com ele, foi diante de algo que aconteceu, que ele fez, você chamou ele para perto, a atenção dele, e mostrou algo que ele vai levar para a vida toda dele. Quando ele estiver sozinho em alguma situação, ele vai lembrar, eu lembro que minha mãe falou isso, e eu não vou, tal. Eu acho que o ponto forte... É daí que eu sigo também, viu? É você ter tocado no fato de aquilo não ser inteligente. Não é inteligente. Ele é um garoto muito inteligente. E justamente, esse é o calcanhar de Aquiles dele. Então ele ficou muito impactado. Só que quando eu os repreendo, eu sempre... E isso faz parte da virtude da justiça também. Então, você tem que trabalhar com amor, né? Então, existem as punições? Existe. Mas eu tô ali à disposição. Então, ele ficou muito triste, foi pro quarto, ficou muito abalado. E quem é o porto seguro dele? Sou eu. Então, ele voltou para me abraçar. E ali chorou e tal. Então, assim, é difícil, mas é assim. Isso é educação. Né? E é uma base que que você não erra quando você pensa assim, o que Deus faria comigo? Sim. Porque é uma relação vertical. É o que Deus representa para você e você é essa representação para o seu filho. Então, qual é a primeira coisa que Deus diz para a gente fazer? Obedeça. Ele não falou assim, não matarás,
Por quê? Eu já usei esse argumento com meus filhos. Exato. Primeiro você reconhece a diferença entre o educador e o educando. Depois, o próximo passo, nós vamos por porquê. Mas o primeiro porquê de Deus é porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Esse é o primeiro porquê. Isso te preserva, né? Preserve e te dá uma relação com o mundo. Submissão também. Exatamente. E tem que ter um outro absoluto na sua vida. Isso é fundamental. Não, e o que é essencial é o seguinte, no processo de formação da criança, ela vai passando dessa fase passiva para uma... Bom, a obediência ela tem etapas. Existe a obediência passiva, que é essa de muito pequenininho. Já que ele não tem a razão desenvolvida, é obediência. Ah, mas ele não está entendendo. É por imitação, sabe? Não pode deixar, não vai deixar, vai repetir. É extremamente cansativo para o pai e para a mãe, porque ele não vai entender, ele vai aprender por repetição. Agora, vai ter um momento que essa obediência ela tem que sair da passiva para ativa, que é quando começam os questionamentos. Só que não é porque começou a questionar que você vai dar para todas as respostas. Sabe, quando Deus falou para Adão e Eva não comerem do fruto, ele não explicou, mas vai morrer imediatamente? Vai morrer daqui a um mês? Como é que vai funcionar? Certamente morrerás. Então, você tem que saber até onde você vai explicar. Então, existem algumas correntes de educação atualmente, né, muito famosas, assim, em que você dá muito... vamos aqui escolher, vamos fazer aqui junto as nossas regras, vamos aqui escolher juntos as consequências. Então, mas não é para ser feito isso, entendeu? Na obediência passiva, você estabelece os critérios, você é o exemplo e você vai observando no seu filho quando é que ele já começou a despertar um pouco mais o interesse realmente a compreensão de algumas informações a mais e você vai dando na medida que ele precisa. Agora, quando chega na adolescência, por que pai e mãe saem de foco? Porque parece que não sabe mais nada. Então, com o adolescente, você vai falar pouco, muito pouco, mas você vai dar para ele a oportunidade de estabelecer as regras. Porque um adolescente, quando ele entende as regras, ele passa a ser mais ativo. Então, você tem que saber o momento de cada coisa. Não adianta você querer antecipar. Se você antecipa isso para uma criança que deveria estar na obediência passiva, você vai ter o quê? Mini ditador. Significando também que vai chegar uma fase em que você vai lidar com esse indivíduo de modo mais respeitoso. Sim. Pelas habilidades que ele já foi acumulando, Sim. que ele já foi desenvolvendo, que possa haver uma interação. Sim. Que agora já não é tão de cima para baixo, mas agora você já tem uma certa proximidade no sentido de que assim, eu ouvir o filho. Porque isso é obediência consciente. Consciente, Porque ele não está obedecendo simplesmente porque você é autoridade, porque você está pensando no lugar dele. Exato. Você sabe que a obediência passiva é perigosa se ela vai se estendendo por muito tempo. Exatamente. Porque o que são aquelas chamada pessoas... obediência cega. Exatamente. Imagina aquelas pessoas que fizeram coisas horrorosas em campos de concentração, aquelas coisas... Eram obedientes? Exato. É isso aí. Aí nós falamos Próxima. aqui sobre prudência, Justiça. Justiça. Né? Justiça. Depois temos fortaleza e temperança. Sim, eu gosto de trabalhar com o corpo, que fica mais fácil da gente memorizar. Então, se a gente fosse olhar pelo corpo, a prudência está aqui, nessa área da cabeça, tá? A justiça, ela vai além de nós, porque a justiça é a minha relação com o outro. Todas as outras, ela de certa forma, ela está muito a ver comigo. Então, a prudência tem a ver com a minha relação no tempo, como a gente já discutiu um pouquinho. A justiça é como eu lido com o outro. Só que eu só vou conseguir lidar com o outro plenamente quando eu tenho as minhas outras virtudes mais ou menos ordenadas. O que Cristo fala? Ama teu próximo como a ti mesmo. Se você não se conhece, como é que você vai aprender a dominar-se? Se você não se domina, como é que você vai aprender a servir? Esse é um ponto. Então, na educação da justiça com crianças, a primeira coisa a ser feita é mostrar para ela que existem direitos e deveres. Direitos e deveres, direitos e deveres. Então, estabelecer poucas regras para essa criança e ali tentando cumprir. Então, outro dia aconteceu isso também, lá em casa. Acorda de manhã, agora está amanhecendo tarde, né? Então, 5h30 da manhã, não, vou levantar para a escola, liga a luz e o outro está dormindo. Fica aquela luz lá enorme. E, gente, mas o outro tem o direito, né, de ficar mais um pouquinho. Então, assim, cadê a sua lanterna? Vai procurar a sua... Então, você começar a respeitar o outro. Depois, então, assim, você tem que estabelecer as regras do jogo. Então, as crianças estão sabendo as regras do jogo, isso é a justiça, basicamente. Né? Então, e saber o que é certo. Então, o que isso é certo? Isso é certo, isso aqui é errado. Certo e errado. A justiça é muito ampla, então não dá para criança bem pequenininha, compreender plenamente. Lembra que nós somos intérpretes da realidade, mas você tem que dar os critérios e as regras do jogo e ele entender que existem direitos e deveres. Uma coisa assim, clássica que tem acontecido e as pessoas não percebem. Você vai numa loja, não sei se já notaram isso, aí chega uma mãe, uma criança e a criança está mexendo em tudo.
E aí a mãe fala assim, não mexe, meu filho, a tia vai brigar com você. Gente, a tia não tem que brigar. A tia olha e fala assim, quem tem que brigar é a mãe. E na escola, então? Entendeu? Professor, se o meu filho fizer isso, você pode puxar a orelha dele. Não. Então assim... Tô dando aula de história pra ele, quem puxa a orelha é você. A tia vai brigar. Não é que a tia vai brigar, sabe? Ele tem que fazer isso. Aquilo não pertence a ele, ele não pode mexer no que não lhe pertence. Certo? Isso é justiça. Então, ele não pode mexer no que não é dele, ele tem que respeitar o espaço do outro, ele tem que respeitar o tempo do outro. Então, assim, nada de não mexa, senão a que brigar. Não é pra mexer porque não é seu. E caso você quebrou, você precisa reparar isso daí. Quebrou? Então vamos consertar. Estragou? Você vai ter que entregar um íntegro para essa pessoa. Perfeitamente. Demais, hein? Minha gente, pois é, o assunto segue por aqui. Tem mais outros dois para a gente poder falar, mas em especial esse assunto de hoje envolve a gente a ensinar os nossos filhos a caminharem nos passos de Jesus, seguindo as pegadas do nosso mestre. Você pai, você mãe, tem aí aquela preocupação e de vez em quando, né, perde o sono pensando no melhor para dar para os seus filhos. O melhor que nós pais, pai e mãe, devem dar para os filhos é o quê? É o conhecimento da palavra, é o conhecimento de um Deus de amor. E através de nós, eles vão ver e perceber a figura de um Deus protetor, de um Deus que ama, de um Deus que tem regras, né, que tem leis e que a gente também precisa estabelecer isso para eles. Pais Preparados, Filhos de Caráter foi escrita pela Darleide Alves, que você já conhece aqui, do Entre Família, da TV Novo Tempo, mas que tem um currículo vasto também, né, Darleide? São muitos anos de busca e conhecimento sobre educação de filhos, sobre relacionamento marido e mulher. E nesse material ela traz aqui, com base na Bíblia, na Palavra de Deus, os ensinamentos que precisamos para que os nossos filhos eles cresçam homens e mulheres de caráter, tementes a Deus, obedientes às leis gerais, mas que, acima de tudo, eles tenham amor a Deus e amor ao próximo também. Eu acho que é o assunto que eu mais gosto, sabia? Eu escrevi bastante sobre relacionamento, mas eu acho que o tema educação, formação dos filhos, eu creio ser assim o que mais preenche o meu coração. Então a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter fala muito desse lugar, de que eu sei a importância disso como mãe, como cristã, como conhecedora da palavra, pela missão, pelo tamanho dessa missão que Deus nos confiou. Então eu super indico Pais Preparados, Filhos de Caráter, E é o que molda toda uma geração, né, Darleide? Que quando os pais tomam consciência da responsabilidade que nós temos perante os nossos filhos e o futuro dessa geração que está nas mãos dele, que vai, né, estar nas mãos deles, a gente vai prepará-los com todo o cuidado, com todo o carinho. Então peça a sua revista e você vai receber gratuitamente aí na sua casa, graças aos Anjos da Esperança, tá bom? O telefone já viu aí na sua tela? Já anotou também? Então tá bom, já mandou mensagem ou ligou? Então liga aí, 0, o código da operadora 12 21 27 31 21 e peça a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Vamos lá? Vamos então a mais uma virtude? Vamos. Deixa eu só reapresentar, vai que tem gente chegando por agora, nós estamos recebendo a Vivian, ela é mãe o melhor do currículo dela, ela é casada, ela tem 3 filhos, 3 meninos. Então é algo que assim é do dia a dia dela. O mais velho está com que idade, Vi? 10. 10 anos. Prestes a fazer 11, vamos arredondar, 11, 11. 7 e 5 meses. Ai, que amor. Vamos então, a próxima virtude. Então vamos falar da fortaleza. A virtude da fortaleza é a virtude em que é como você lida com você mesmo. Como você lida com os desafios que te vêm. Então, na virtude da fortaleza é importante observar o seguinte. Não basta apenas você agir, você também tem que saber quando resistir. Porque o agir é tirar de uma posição para você se tornar melhor. Então, eu preciso mudar em algum aspecto, eu vou enfrentar esse desafio, eu vou enfrentar dessa forma. Então, dentro do conceito de resiliência, possivelmente? Não, seria mais de empreender. Ok. A fortaleza é no sentido de esforço, de mudar, sabe? De ir para frente, de uma atitude proativa. Exatamente, de empreender algo difícil, árduo. É um bem árduo. Ok. Agora, vai ter situação em que você não vai atacar, você vai simplesmente resistir para você não ir para uma situação pior. Então, o que acontece, por exemplo, se você recebe convites a fazer coisas que não devem, né? Então, você vai resistir. Então, você ser forte na resistência, isso é virtude da fortaleza.
tá? Então, se você, por exemplo, encara o seu inimigo, se seu adversário, digamos assim, né, o seu desafio, for muito grande, às vezes você vai vencê-lo não pela força, mas pela resistência. Agora, se for um desafio tranquilo, você vai na força. Então, tem um texto de Ellen White para mim que resume bastante esse intuito, esse objetivo da fortaleza. É isso aqui, ó. A maior necessidade do mundo é a de homens que não se comprem, nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Isso é virtude da fortaleza. Isso aqui é a essência. Agora você vê ao redor. Se você não tiver uma clareza sobre cada uma dessas virtudes e como tentar ajudar a si mesmo e a sua família, como é que a gente vai chegar nisso daqui? Eu não consigo ver outra maneira. Se você não se submete ao Espírito Santo, não é? Não tem, não dá. Submete ao Senhor para que Ele opere em nós, tanto querer quanto efetuar, mas nos tendo dado anteriormente capacidade, habilidades para empreendermos dentro da nossa condição humana, não é? Você falou esses dois verbos aí, o querer e o efetuar. O efetuar é a virtude da fortaleza e o querer também, porque você vai educando a sua vontade. Você vai educando a sua vontade para o que é reto, para o que é bom, para o que realmente vai te fazer bem. E para o intuito maior, que é a imitação de Cristo. Isso que não pode ser perdido de vista. Porque senão nós estamos falando de nos treinarmos, de nos exercitarmos. E para isso de melhorar a gente precisa de Deus. Produtividade. Normalmente, virtudes para melhorar a produtividade. Mas isso é uma visão grega. Exatamente. A visão grega era isso, de você adquirir fama. Então, porque a ética das virtudes, ela veio realmente da filosofia grega. Então, o cristianismo pegou justamente para imitar a Cristo. Opa, isso aqui consegue explicar melhor, mas para imitar a Cristo. Entende? Eu nem sei se eles pegaram, é o ponto. né? Não, sim. Pegaram e adaptaram para poder explicar melhor como que seria essa imitação Mas de é Cristo. que as virtudes, elas são anteriores aos gregos. Mas o historiador... Sim, ele é melhor para falar. Quem elabora, na história, quem elabora primeiro ganha. É elaborar. Então... Quem elabora primeiro ganha. O que Platão fez? Ele tinha uma postura grega e ela é anterior a Cristo, no sentido de Cristo, pessoa de Cristo, de história. Mas depois de Cristo, a igreja se corrompe e o que vai surgir depois é Aquino e Agostinho, que vão pegar Platão e Aristóteles e batizar. E vou colocar a força nominal do cristianismo num valor que não é cristão. Exatamente. E aí ele vai, e como é extremamente elaborado e grudado no processo de salvação, aí ele pega. Mas isso no recorte histórico, de compreensão de como que algo elaborado é transmitido. Sim. Mas se nós estamos falando de virtudes, no sentido real do que significa cada uma delas, não há outro lugar de onde ela tenha vindo, senão de Deus. É nesse sentido que eu digo assim, só para a gente considerar que... A virtude pura, verdadeira, ela não existe de outra fonte. Sim. Exatamente. Eu acho que aí são duas coisas muito importantes que você está falando. Primeiro a gente fala de morrer pelo que acredita, esse texto assim, mas vou dizer uma coisa para você, você vai morrer pelo que você acredita. Seja o que for. Seja o que for. É que alguns têm consciência do que acreditam, outros não, mas no final das contas você vai morrer pelo que você acredita. Então, onde que está a transformação fundamental? No que você acredita. Porque as pessoas, por exemplo, elas morrem por dinheiro. Elas morrem por fama. E tem muita gente fazendo escolha assim, o que você quer? Você quer ter saúde ou quer ter sucesso, fama, segundo essa perspectiva? Elas entregam a saúde. E muita gente está fazendo isso conscientemente. Então você pega, por exemplo, o mundo da moda. A pessoa conscientemente está fazendo isso. Então, e ela está entregando. Você vai morrer pelo que você acredita, de uma forma ou de outra. Deus vai entrar ali e vai mudar fundamentalmente o que você acredita e a partir disso ele também vai te dar força para fazer aquilo. Eu creio e consigo. Deus opera em nós o querer e o efetuar. Você pega um homem chamado José. Aquilo ali é de uma fortaleza absurda, porque ele tem a mesma postura em todas as situações. Se é José no trono, diante de uma possibilidade de vingança, e ele tem a mesma postura quando ele está no cárcere sem poder nenhum. Então, quando ele está assim, ele é escravo, qual o poder que ele tem? Caráter. Aí ele está na cadeia, qual o poder que ele tem? Caráter, e fica nele. Aí ele está na maior tentação possível, porque ser tentado pela esposa de Potifar nem se compara com a tentação que alguém tem num trono. O poder corrompe. O poder, sim, ele tinha poder para fazer qualquer coisa no mundo. E ele continua a mesma pessoa.
O que é isso? Ele é muito fiel no que acredita. A gente pergunta assim, o que aconteceu com José? O que aconteceu com José não acontece no Egito. Acontece lá na casa dele. Ai, que conversa boa! Nós vamos para o intervalo, mas ainda falta falar de uma virtude, assim, conceituando. Aí a gente vai para o nosso momento chamado Na Prática, para a gente pensar em algumas fases a aplicação O momento dela. na prática começou com o programa, né? Já tá assim, né? Mas é por isso que eu ressalto assim. programa na prática hoje. É por isso que eu ressalto assim, aquele nosso momento. Até né? choro de criança teve aqui. Tem de tudinho no programa de hoje. E a gente já volta com você, esperando a sua pergunta. Tá? Como é que você ensinou virtudes como fortaleza, como justiça, amor ao próximo? Como é que você ensinou isso para os seus filhos? Conta pra gente lá no nosso WhatsApp, queremos saber de você. Até já. Vamos lá, educando nas virtudes é o tema de hoje aqui do nosso Entre Família. Já mandou sua interação pra gente? Já mandou aí no nosso WhatsApp? Não ainda? Então manda agora, tá bom? Dá tempo ainda de você mandar no 12983150249. Falando sobre as virtudes, nós trouxemos aqui esses 4 pilares, né? E a gente quer saber qual dessas virtudes você acha mais desafiadora de ensinar para os seus filhos, ou até mesmo se elas seguem já, se elas vão já em uma sequência também. Prudência, justiça, fortaleza ou temperança. Tratamos de 3, tratamos já da prudência, justiça e fortaleza. E agora, para a gente ir encerrando esses 4 e depois trazendo de outra forma, exemplificando também de como ensinar para os filhos, falar sobre temperança, Viviane. Então, a temperança, na tradição clássica cristã, ela se refere à moderação, ao equilíbrio dos seus desejos, o equilíbrio das suas paixões. Então, o equilíbrio nos desejos que se referem aos prazeres da cama e da mesa. Isso na tradição clássica cristã. A gente pode também explicar a temperança na tradição clássica cristã como a forma com que você vai lidar com a matéria, com o seu consumo. Tudo que é de maneira que você vai consumir, né? Então, é dinheiro, é bens materiais, tudo isso seria a temperança. Então, tem o equilíbrio, nada em demasia. Isso seria na tradição clássica cristã. Para o adventista, temperança não é isso. Segundo os escritos de Ellen White, temperança não é isso. Temperança é abster-se do que faz mal. Totalmente. É a abstenção do que faz mal e moderação do que faz bem. Esse é o ponto, é o nosso grande diferencial. Quando você vai estudar toda a parte de educação, todas as orientações que ela dá sobre educação, tudo se encaixa na ética das virtudes. Tudo se encaixa. Mas a temperança é o que destoa, é o que mostra, olha, nós viemos para isso. E quando você vai observar, se uma pessoa ela não domina as suas paixões, os seus apetites, ela não consegue governar a razão. Então, ela é a base de tudo. Se você não governa o seu apetite, você não tem como governar a razão. E o que nos difere dos bichos é a razão. Eles também têm apetites. Que a Bíblia chama de entendimento, essa palavra. O Então, boi não tem entendimento. Exatamente. Então, assim, começa a partir dela. Então, se eu pudesse resumir, tá? E assim, pra gente guardar bem na memória, a temperança, eu posso usar aqui o ventre, né? Os nossos apetites, vamos usar assim. Os nossos apetites, aqui a nossa vontade, fortaleza, que é se manter firme diante dos obstáculos e dos desafios, ainda que caiam os céus, pela verdade. A prudência é a virtude necessária para a boa reflexão, para saber julgar bem a realidade, a partir de informações que eu tenho, que eu coletei dela. Então, a virtude da prudência é uma virtude tanto cardial, de executar, né, de dar a direção e você seguir, mas também intelectual. Porque você tem que analisar, julgar, ter critério para decidir a respeito do que você vai fazer. Então, ela dá clareza e direção. E, por fim, depois que acabou aqui, né, a sua organização, você tem a virtude da justiça, que é a minha relação com o outro. Então, aqui minha relação com os meus apetites, a forma com que eu lido com os desafios, aqui como eu julgo, né, como eu decido, como eu vou refletir, e a forma com que eu lido com o outro. Vou dizer sobre Eu acho que Ellen nesse White. momento só cabe uma nota para você que está me ouvindo, que você ouviu desde o começo citar Ellen White algumas vezes. Então, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que o dom de profecia, ou seja, a comunicação direta de Deus para com o seu povo, ela é permanente. Está lá na lista de dons em Efésios, tanto em Coríntios também, sobre dons. Deus deu dons à igreja. O dom da profecia, ele não tem um limite de tempo.
O que tem um limite de tempo é o dom profético para servir de escrita permanente. Então você pega Moisés, é um profeta que escreveu, e todos os que escrevem na Bíblia, tanto profetas e apóstolos, são profetas que a gente pode chamar num termo técnico de profetas canônicos. Eles foram usados para escrever. Isso só foi até João, depois não tem mais, porque a Bíblia está pronta e a revelação de Jesus Cristo diz isso. Mas os profetas não canônicos, e na Bíblia tem alguns deles, Elias, Eliseu, por exemplo, João Batista, são pessoas que Deus fala com o seu povo. Eles não acrescentam verdades novas, mas eles trazem uma coisa que a gente não conseguiria ver sozinhos por causa da influência do tempo. Então Ellen White, ela dentro da história, ela está categorizada como uma profeta não canônica. Isso significa que ela não é uma autoridade bíblica, ela se sujeita à autoridade bíblica, mas ela tem a capacidade divina, inspirada, de pegar uma realidade bíblica e aplicá-la para expor dentro de um tempo onde tudo ao redor nos impediria de ver isso sozinho ou num tempo tão curto quanto a gente precisava. Então ela escreveu muitos livros e você faria muito bem de lê-los também, como é o resultado desse trabalho aqui, que você vê tanta sabedoria junto. Como, por exemplo, o livro Educação, A Ciência do Bom Viver, como o livro Mente, Caráter e Personalidade. Caráter e Personalidade, Conselhos volumes aos pais, 1 e 2. professores e Conselhos aos pais, professores e estudantes. São maravilhosos, você pode acessar esse material, tem gratuitamente num aplicativo livre, ou você pode ter os livros em casa, e você vai encontrá-los na cpb.com.br. Nós falamos sobre a prudência, Justiça, prudência, fortaleza, temperança. E a prudência e a justiça são bem próximas, assim, né? Sim. Mas nós estaríamos falando também de sabedoria. Aí eu queria ouvir o Aleixo falando sobre esse aspecto, já que você trouxe o que diz num dado momento a palavra de entendimento. A gente vai entender de alguma maneira a prudência como sabedoria ou tem uma diferenciação? A definição bíblica de sabedoria é a aplicação prática da lei. Isso é sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então imagine um quadrado. O temor do Senhor é o quadrado onde você está dentro. O que está fora desse quadrado é estultícia. Então o temor do Senhor. Agora, você precisa das duas coisas o tempo todo. Da lei e de como você coloca a lei em cada cantinho da vida. Então um exemplo sobre sabedoria. Salomão, ele recebe sabedoria. Aí aparecem duas mulheres brigando pela maternidade. Não existe nada na lei falando isso. Quando aparecer para você duas mulheres, não tem nada. Agora ele tem que pegar tudo que ele sabe da lei e falar como que a lei se aplicaria neste momento. Isso é sabedoria. É você pegar o que a lei não falou diretamente, pega o conjunto dela e toma uma decisão. Então, sem lei é impossível ser sábio, porque você tem que fazer e tomar uma decisão sábia, ela é sempre certa no sentido da lei. A sabedoria é maior que a prudência. Há uma distinção. É como se a prudência estivesse dentro da sabedoria, mas a sabedoria, ela se expande, ela é mais. Muito legal. Vamos a alguns exemplos, aí vocês podem falar a partir disso algo mais. Histórias que ensinam virtudes. Só um detalhe, Darlene, qualquer história pode te ensinar, porque numa história você pode perceber a presença da virtude como a ausência dela. Então qualquer uma você vai pegar uma faceta de alguma. Ou para aceitar ou para criticar, mas vai perceber, né? Vai perceber. Se está ou se falta. Ou se está ou se falta. E essa é uma forma bem didática para ensinar para as crianças, né? Para os filhos, o que é cada uma delas. A começar por essa daqui, ó, a cigarra e a formiga. No verão, a cigarra cantava feliz, enquanto a formiga trabalhava sem parar, juntando comida para o inverno. Quando o frio chegou, a cigarra ficou com fome e pediu ajuda à formiga. Mas a formiga explicou que, enquanto ela se divertia, ninguém pensou em guardar o necessário para os dias difíceis. E assim, a cigarra aprendeu que é preciso pensar no futuro e não viver só pelo momento. Quando eu conto histórias, eu nunca faço pergunta. A pergunta que eu faço é, a única pergunta, qual virtude vocês acham que estão presentes aqui? Só. Não pergunto mais nada. Eu deixo que a mente... dali sai alguma pergunta. Então, aqui, se eles não comentassem nada, eu iria comentar assim, observe aqui, está falando sobre o tempo, que há tempo para todas as coisas. Olha só, tem verão, tem inverno. O que acontece no verão, o que acontece no inverno? Então, aqui a gente tem que analisar, existe consequência em todas as nossas escolhas. Tudo que você decide vai ter uma consequência, então a gente tem que pensar muito bem antes de agir. Nada deve ser feito em demasia. Existem algumas histórias, existem algumas versões dessa história que tenta colocar a formiga em maus lençóis. Então, assim, nada em demasia, ela só trabalhava. Mas veja, no contexto da formiga, ela só tem o verão para trabalhar. O inverno é o momento de folga dela.
Então, assim, nada é feito em demasia. Tudo tem o seu momento. Então, existe uma regrinha que eu uso lá em casa, tipo, primeiro o dever, depois o lazer. Então, você tem que começar a ensinar a criança que existe ordem. Você tem que colocar ordem no seu dia, porque tudo tem uma consequência. Há tempo para tudo. Há tempo de brincar, há tempo de estudar, há tempo... Agora é o momento de comer. Se você não come agora, o que vai acontecer no decorrer do dia? O que vai acontecer? Então, nisso, a gente vai desdobrando vários detalhes. E aí, quando vem uma informação, a gente já vai se aprofundando nela. Uma educação contínua, permanente, no dia a dia. O tempo inteiro consciente. E tem um detalhe, às vezes no dia a dia, você está tão ocupado que você não consegue pensar muito bem sobre como conduzir aquilo. Mas se você tem o hábito de ler para os seus filhos, é um momento que você parou. Então você vai conseguir pensar. Então você está lendo aqui, a depender da reação dele, ou você lembrou de alguma coisa que aconteceu durante o dia, você vai ter a oportunidade de ajustar aquilo ali. Gente, e leitura, ela desperta áreas do cérebro, da mente, do pensamento que não são despertadas quando a gente faz uso de outros artefatos, artifícios, seja a gravura, você diz, não, é para fixar, é para aprender. Mas o tempo da leitura, a criança e todos nós somos levados a criar, a raciocinar numa direção em que muitas vezes a figura vai me impedir de pensar como seria, imaginar. Muitas vezes a gente rompe com a imaginação. A leitura pela leitura tem um poder que vai além de a gente usar todos os artifícios e para chegar a um propósito final. Lembre-se disso, a imaginação, ouvindo, criando, quando você diz assim, eu só faço uma pergunta, ou seja, ela direciona para um único lugar e não dispersa a energia. Então vamos a mais uma virtude aqui de ver como é que a gente ensina as crianças. Salomão e as duas mães, 1 Reis 3, 16 a 28, conta a história de duas mulheres que foram até o rei Salomão dizendo ser mãe do mesmo bebê. Para descobrir a verdade, Salomão mandou trazer uma espada e sugeriu dividir a criança ao meio. Uma das mulheres concordou, mas a outra chorou e disse que preferia entregar o filho à rival para que ela vivesse. Então Salomão entendeu que aquela era a verdadeira mãe, pois estava disposta a abrir mão do bebê para salvá-lo. Assim ele fez justiça com sabedoria. Justiça, veja, é um tema muito abstrato, uma criança não vai entender plenamente. Então, o que é para ser dito aqui? O que é certo, o que é errado, direitos e deveres. Então, veja, havia uma mãe. Qual era o dever dela? Cuidar desse filho. E quando você vai ler a história, ela falou assim, por que morreu? Porque ela rolou sobre o bebê. Opa, peraí. Existe uma maneira correta de cuidar de um bebê. Ela não foi prudente. Aí você já começa a ver que tem várias, não tem como explicar uma só isolada das outras. As virtudes se encontram. Então, assim, ela não foi prudente, certo? Ela não foi prudente e não cumpriu com o dever dela de cuidar do bebê. Então, existe um dever. A mãe precisa cuidar do seu bebê. Pronto. Segundo, aí o que ela fez de errado ali? Ela roubou. E certo ou errado? É roubar. Errado. Não é para roubar. E terceiro, ela mentiu. Então, a mentira não cabe. Não cabe. Nunca, não cabe. Então, aí iríamos trabalhar esses 3 pontos. É que essa história é tão linda e ela é tão profunda que, assim, a gente pensa em várias coisas. E às vezes a criança não vai captar o que a gente quer captar. Ela vai conhecer a história, mas nunca vai refletir profundamente. Então, se a criança é pequenininha, vamos trabalhar no direitos e deveres, o que é certo e o que é errado, mas a gente fica comovido com a outra mãe, porque isso aí cabe muito aos pais. Lembra que eu falei que a justiça ela tem que vir regada com amor? A mãe, ela deu a sugestão a Salomão de ser injustiçada, né? Tipo, não, pode entregar para ela, mas não mata. Não mata. Então, a justiça ela tem que vir regada com amor. E aquilo que o pastor falou, a gente tem que se lembrar do nosso modelo maior, que é Deus. Se a gente erra, é nos braços... Foi tipo, a consequência já está dita, né? Tipo, não faça isso. Você desobedeceu, a consequência. Mas é nos braços do próprio Pai, que estabeleceu a lei, que te pede obediência, que você vai buscar conforto. É impossível ter justiça. É impossível justiça sem amor. Impossível. A justiça é um desdobramento, então, né? Só que isso é muito complexo para uma criança. Então, você tem que pegar isso daqui e ver o que ele consegue entender ali o detalhe. Vou contar uma historinha que vai ficar mais clara. Semana passada, eu estava lendo a história da parábola dos talentos para os meus filhos antes de dormir. Então, eu estava lá e aí estava contando que ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. Aí o pequenininho falou assim, por que não deu a mesma quantidade para todos? Por quê? Crianças pequenas aprendem que justiça é você dar a mesma quantidade para todos. Quando ele falou isso, no meio da história, eu falei, vamos falar então sobre justiça. Eu falei, filho, olha só, justiça não é dar a mesma quantidade para todo mundo. Se eu tivesse aqui 4 livros
e 3 brinquedos. Eu falei assim, eu vou compartilhar, vou dividir entre os meus filhos. E eu dividisse igualmente, certo? E aí, você acha que seria justo eu pegar livros e dar para o Oliver? Ele não sabe ler, você acha que isso é justo? O que o Oliver precisa? Aí ele falou, de algo para mexer. Eu falei, exatamente, então o brinquedo é mais apropriado. Eu seria mais justa se eu desse o brinquedo para ele e os livros para vocês. Então a justiça também inclui você analisar as condições, as circunstâncias. Veja que no texto fala, aí eu peguei o texto, falou assim, ó, e o dono, né, ele deu segundo as capacidades de cada um. Aí a história mudou. Aí continuamos a falar sobre isso. Ele foi justo. Sim, aí ele de fato, ele conhecia. Aí ele se acalmou e a gente continuou a história. Então, assim, é importante você observar, dar tempo para a criança falar e não conduzir sempre. Você perguntar coisa simples, que virtude tem aqui? Pronto, ok, se eles não perceberam nenhum, ou a ausência de nenhuma, você vai e trabalha em alguma coisa, ou deixa a coisa acontecer, ou pega alguma coisa que aconteceu durante o dia e trabalha naquilo ali. Uhum. A gente está falando de uma educação intencional, pensada em dirigir a criança para o lugar que a gente quer que ela vá nesse aprendizado, né? Mais uma. Vamos lá, Aleixo. A tartaruga e a lebre. A lebre, muito veloz, zombava da tartaruga por ser lenta. Então a tartaruga desafiou para uma corrida. Certa de que venceria, a lebre correu rápido e depois decidiu descansar confiante. Enquanto ela dormia, a tartaruga seguiu passo a passo sem parar até cruzar a linha de chegada. Quando a lebre acordou, já era tarde e ela percebeu que a perseverança vence a pressa e o orgulho. Essa história ela já é autoexplicativa, né? Então, às vezes a criança tem um desafio muito grande e você precisa partir esses desafios em pequenos pedaços para ela alcançar. Então, você olha às vezes uma pessoa muito inteligente, nossa, ela consegue entender muito rápido, e o outro tem dificuldade. Mas veja, ele é uma lebre, às vezes a pessoa que entende muito rápido, ela não tem hábitos de uma tartaruga. E aí ela pode se dar mal por isso. Porque às vezes na vida você vai precisar ser persistente, você vai precisar ser perseverante, e ela não adquiriu esse hábito. Você vê, a lebre, ela corria, aí descansava, não, tá muito longe, não, tá muito longe. Ela, na verdade, é uma pessoa fraca. Ela não conseguiu manter o tempo inteiro. Ela acha que é extremamente veloz, mas ela é fraca. E soberba, né? Exatamente, Eu se vou acha. chegar porque eu sou rápida. Exatamente, ela se acha. Sabe que a virtude da fortaleza, né? Quando eu falei, é você... Não, lebre. Você se manter, fazer o que é certo, ainda que caia os céus, fazer o que é certo, independente do que aconteça. Sabe quando criança está desocupada e começa a aprontar? Parece que não tem o que fazer, que começa a aprontar. Aquele tempinho de silêncio. Veja, eu vou misturar um pouco das histórias aqui, mas pra você ver que é assim que funciona. Não dá pra ser, não tem como fazer uma educação assim, isso seria para robôs, né? Nós somos seres completos, então tem várias facetas de tudo. Então veja, quando a criança está muito desocupada, ela pode tender para o bem, fazer coisas boas ou fazer coisas desagradáveis, né? Então, eu lembro que eu contava muito a história, aquela historinha assim, do filho do pastor e o lobo. Lembra de que ele vai cuidar das ovelhas e aí fica, olha o lobo, todo mundo sai para ajudá-lo e era mentira. Enganei o bobo na casca do ovo. E ele vai fazendo isso, até que um dia chega a ser verdade e ninguém acredita e ele morre. E aí eu contava essa história, contava. E aí eu não sei por que razão, eu acho que aconteceu essa situação de um dos dois estar desocupado e começar a aprontar. E aí eu peguei e falei assim, você sabe por que o filho do pastor aprontava lá na história do lobo? Porque ele estava desocupado e ele não sabia ocupar bem o seu... Aí um falou assim, mas também deve ser muito chato ficar cuidando de ovelha. Eu falei, Davi fazia o quê cuidando de ovelha? Me diga, ele estava fazendo a mesma coisa, mas ele ocupava o tempo dele com o quê? Vamos lá, tocando harpa, né? Compondo, contemplando a natureza, matando até leão e urso. Olha a diferença. Então, aí quando começava a falar sobre, mas não tem nada que fazer, usa teu cérebro, se vira, procura o que fazer. Tem que lidar com tédio, você tá entendendo? Tá me entendendo, maravilhoso. Vamos pro intervalo, né, Binal? Coisa rápida, minha gente. Tá vendo que o assunto aqui rende demais, hein? Mas o que rende também é a sua interação daqui a pouquinho depois do intervalo, que é rápido, e a gente volta já. Que bom que você está aí conosco, Entre Família está voltando. E olha só, a gente já está no último bloco. Tudo que você está vendo aqui, todas essas possibilidades que nos encantam quando a gente pensa em mudança no mundo. E uma família com filhos educados e a esperança, a segurança que a gente tem disso. Essa mensagem que
impacta, que toca, ela só chega até você porque ela já tocou outros corações antes. Lá no mais profundo, um coração que pensa um outro e se dá pelo outro. Quando nós falamos de Anjos da Esperança, nós estamos falando muito mais do que uma campanha de marketing ou de publicidade para levantar recursos. Nós estamos falando do ponto final do processo de transformação. É quando a gente pega e se doa e se entrega para a missão. A missão faz missionários. Exatamente. A justiça faz pessoas justas. E a intenção da misericórdia é gerar um misericordioso. Assim acontece. Nós nos beneficiamos para beneficiar. E nesse mês de agosto, em especial, nós estamos sonhando, e não é um sonho assim, talvez aconteça. Não, nós estamos sonhando com tanta certeza de que vamos sim ter uma programação nova, importante e que vai gerar benefícios e mudar vidas nesse mês de agosto, falando sobre isso que é uma batalha do dia de hoje, que é ter saúde emocional, uma inteligência emocional para a vida e que a gente, de fato, pela nossa saúde, a nossa postura, possa dizer quem é o Deus que a gente segue. Você pode participar disso. Talvez você não vá falar para todo mundo e a maior parte de nós não vai ocupar todos esses espaços que geram um pouco mais de visibilidade. Mas essa possibilidade de ser a mola que impulsiona a mensagem, todos nós podemos ter. Seja um anjo da esperança. Você pode fazer isso fazendo a sua doação. E você pode escolher a forma. Por exemplo, uma das formas de doar é imediatamente via Pix. anjos@novotempo.com. É um e-mail do Anjos. anjos@novotempo.com. Você faz uma doação para o Anjo da Esperança e você pode ter certeza. Alguma coisa vai acontecer em algum lugar e Deus ficará muito feliz, porque isso é o projeto de Deus para todos nós. Quer saber um pouquinho mais e reforçar? Assista esse vídeo comigo. Todos os dias, milhões de brasileiros sofrem em silêncio, experimentando sentimentos que não entendem, revivendo traumas emocionais que parecem não cicatrizar. Para cuidar da mente que Deus nos deu, devemos primeiro entender como o cérebro funciona. E é isso que vamos te explicar de um jeito fácil como você nunca viu antes. Afinal, mente e espiritualidade podem sim andar de mãos dadas. Neste mês, a sua doação especial vai nos ajudar a manter um programa semanal que em breve entrará no ar com a doutora Rosana Alves, uma neurocientista cristã, referência no cuidado da mente. E tem mais, você também vai nos ajudar a ampliar a distribuição das nossas revistas sobre saúde mental. Doe agora mesmo através da nossa chave Pix, anjos@novotempo.com. Sou anjo, sou novo tempo. Aí, reforçando para você, uma doação faz uma grande diferença. Qualquer uma, se reúna com a sua família, ore e participe disso também. Nossa chave Pix é anjos@novotempo.com. E agora a gente já vai para interações, viu? Vem com a gente. Helena Castro, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Acho que a mais difícil de ensinar é a prudência. Hoje em dia tudo é impulsivo. Posta-se antes de pensar, responde-se sem refletir. Tenho um filho de 17 anos que vive tomando decisões sem pensar nas consequências e depois vem o arrependimento. Tento mostrar que prudência não é medo, é sabedoria, mas é complicado ensinar isso para uma geração tão imediatista. O que dizer? Acho que tem algumas coisas aí, né? É muito difícil, realmente. Porque ela é a mãe de todas as outras virtudes. Então, assim, também é complicado dar pitaco sobre um adolescente em concreto que a gente não conhece. Mas o adolescente, ele quer ser, como posso dizer, ele precisa saber a força que ele tem no mundo. Só que se ele não tem as informações apropriadas, ele vai acontecer exatamente isso. Ele vai agir sem pensar nas consequências. Então, eu preciso dar informações para ele, mas na cidade ele não quer mais informação de pai e de mãe. Ele vai aprender entre erros e acertos. Erros e acertos. Infelizmente, é assim. Então, seria muito fácil, assim, trazer esse tema de virtudes e dar a solução para tudo, mas não é desse jeito que a coisa funciona. Ou seja, a gente não sabe qual é a bagagem que esse menino tem
enquanto Sim. isso, mas digamos que essa mãe, a Helena, querida, tenha dado toda a bagagem. Sim. Ainda assim, a gente precisa levar em conta de que é um cérebro imaturo, é uma pessoa imatura, fazendo os seus testes na vida, querendo ver se consegue romper com alguma barreira e voltar com algum prêmio. Há muitas questões envolvidas, mas eu lembro de bem no começo você dizer que, assim, algo que como não desistir. Sim. Claro, você se referia até os 7 anos de idade, aqui já tem 17, sim. mas assim, ainda está no tempo de ser, de Já tá alguma lançando forma, a semente. encorajado à mudança, ao aprendizado, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, reforçando o que vocês disseram. Ele tem 17 anos, então você tem que ter consciência do que é esperado para uma pessoa. Então, uma criança ou um adolescente de 17 anos é impulsivo, porque ele é biologicamente impulsivo. Então, é normal que ele vá ter isso e ele vai usar esse contrapeso errando e acertando, como a Vivi falou. Agora, tem um detalhe... Agora, tem só uma outra coisa que eu acho que é muito importante, é que a gente tem que sair de uma ilusão que foi criada pra gente, de que este tempo aqui é um tempo extraterrestre. Então, esse tempo é difícil, mas nunca houve tempo fácil. Quando você pega o texto bíblico, e foi texto bíblico que foi escrito há 2000 anos atrás. Então, a nossa sociedade, ela não é uma sociedade mais complicada do que foi a sociedade greco-romana. Não foi. Aliás, muito do que nós temos hoje, nós temos mais vantagens do que algumas pessoas que viveram antes de nós. Então, pensar que tudo nesse momento se torna muito mais difícil, essa é justificação pelo tempo, e não é. Você tem recursos, sim, a gente pode enfrentar esse mundo neste tempo com todos os recursos que são dados, porque os valores são eternos. Ainda que se considere já pela realidade concreta de que é uma geração ensinada criteriosamente a não pensar, a não elaborar pensamentos profundos. E aí já tem alguns dizendo serem emburrecidos. É uma situação bem desafiadora. Mas diz que não tem mais tempo, diz que acabou, que a gente precisa ir embora. Eu acho isso uma imprudência. Fica parecendo que isso também não é justo. Não é justo. Eu acho que o Vida e Saúde tinha que dar pra gente o tempo de mais 1 hora. Eu não acho justo isso. Mas a gente tem que ir, Vivian. Muito obrigada, né, Binal? Agradecendo. Verdade. E sabe o que eu acho também, Darley? Eu acho que tem que ter Só falta de temperança. Parte 2. Falta de temperança. Eu também. Né? Faltou deixar mais tempo pra gente. Tô brincando. Não, eu acho que é a temperança. A diretora diz que é temperança. Né? Então, Vivian, obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez. Para quem quiser acompanhar mais do e-book que a Vivian tem para você aí também, viu? Essa é a dica que a gente já deixa aí no Instagram. Eu dou pitacos de educação. Boa, o Instagram da Vivian aparece na tela. Maravilhosos. O Dever de Casa, @o Dever de Casa. Fácil, hein? Então já segue aí nas redes sociais, tá bom? Obrigado, Vivian. Eu quero, antes desses segundos, aproveitar para dizer de uma gratidão que a gente deve ter a Deus, porque a Vivian podia tomar essa postura só para os filhos dela. Ela está ficando rica com isso, não, está abençoando você. Exatamente, a gente podia falar assim, achei um negócio aqui que pode salvar a minha família, mas essa postura não é de salvar a família dela, salvar a sua. Isso é muito importante, que o mundo que a gente deseja, ele é assim. A gente compartilha tudo que tem de bom e você deve fazer isso também. E a gente não pode abrir mão de graça, isso é muito importante. Nenhum de nós será julgado pelos males que nos acometeram. Seremos julgados pelas bênçãos que nós rejeitamos. Então isso é uma oferta para você e você deve cuidar disso, pensa seriamente com isso. Hoje a gente vive um mundo em que nunca se falou tanto de aposta para essa geração como se fala agora, né? Tem bet para tudo quanto é lado. E quando a gente pensa em aposta, é você acreditar em algo ou optar por algo e esperar que aquele algo de fato se confirme. Isso me faz lembrar de uma cena bíblica tremenda, onde Deus é questionado. E é questionado diante de todo o universo. E a pergunta sobre Deus é: você de fato é capaz de gerar um caráter resiliente que sobreviva à ausência de saúde, à ausência de recursos? A resposta de Deus é: viste meu servo Jó? E aí Satanás dobra a aposta. E quando dobra a aposta e fala assim, se eu tirar tudo dele, ele vai te negar na tua face. E Deus também joga outra carta na mesa e fala, pode perguntar para ele. Sobre o meu amor eu falo, sobre o amor de Jó ele fala. E ele aposta o seu caráter em jogo diante do universo no que ele foi capaz de fazer em Jó. Mas isso não é o único momento que Deus faz isso. Quando eu falei aqui de José do Egito, pensa, se José errasse, ninguém salvaria Israel da fome.
Naquele momento que alguém agarra as vestes de José, ou no momento que ele se vê abandonado na prisão, ou no momento, em todos os momentos dos passos dele, não era só a vida dele, o sucesso dele que estava em jogo. Se José falhasse, o povo de Deus morreria de fome. Tinha muitas coisas nas costas daquele rapaz. Ele não sabia, mas uma parte do plano da redenção está conectada nesse elo chamado José. E Deus não corre riscos, mas ele faz apostas certas. Quando eu penso em Daniel, que fica firme e vai para a cova dos leões, mesmo ali contra tudo, o contexto é o seguinte: Deus disse, vocês precisam orar para voltar. Eles estão em Babilônia. Não há relato de nenhuma pessoa orando. A única pessoa que a Bíblia diz que estava orando para que todo mundo voltasse do cativeiro é Daniel. Ele não é só uma pessoa de extremo sucesso na Babilônia. Ele é um elo que liga o que tem antes e o que tem depois, porque se ele não ora, Babilônia seria o fim da história. Quais outras coisas nós não sabemos que estão conectadas a nós e que há um futuro para alguém? O que Deus disse é que nenhum de nós é coadjuvante no processo de salvação. Todos nós temos essa parte nesse elo na corrente. E a construção da solidez desse elo começa na aposta que Deus fez em você para você construir virtudes e valores dos seus filhos. Ele fala, eu não vou fazer essa parte, eu vou te dar poder para fazer isso, mas o processo de construção da nova geração, da semente que esperará Jesus chegando, passa por aquilo que você faz na sua casa. Eu não tenho certeza que se eu estarei aqui vivo quando Jesus voltar, mas eu tenho certeza que a minha semente estará. E isso, certeza, você tem que estar também, porque Deus quis isso da sua casa. É em poder, é em humildade que a gente constrói e faz parte de uma história que Deus pensou pra gente. Amém. Verdade. Amanhã, Darleide, Pastor Aleixo, você de casa, a gente vai falar sobre, continuando ainda, né, sobre as crianças, música na construção de memórias afetivas em família. Olha que legal. Traz a Vivi de novo. Pronto, verdade, né? Não precisa de alguém, porque música e memória aqui... É com ela mesmo. Mas amanhã tá imperdível. Muito obrigada pela audiência. Beijo, vem aí Vida e Saúde. Obrigada pela companhia.